pessoa está meio desanimada. Boa noite, irmãos. Boa noite. Melhorou. Irmãos, a gente vai dar início então ao nosso culto nessa noite. A gente quer, como sempre fazemos, irmãos, alguns avisos, comunicações, que a gente faz sempre no início, que é para a gente depois não interromper o momento espiritual com avisos, com questões do dia a dia da igreja, né? Então nós vamos repetir o aviso que fizemos pela manhã, até porque tem algumas pessoas diferentes aqui, alertando os irmãos em relação ao material que a gente tem ali atrás, irmãos. E também os irmãos que já estiverem assistindo a gente de casa, que eventualmente decidirem assim, esse dia eu vou. Então a gente quer pedir aos irmãos muito cuidado, irmãos, ao transitarem aqui no nosso terreno. A gente está fazendo 2 obras aqui na nossa propriedade, um banheiro masculino lá atrás e estamos trocando o telhado do apartamento que a gente tem ali, que é o apartamento funcional, onde a gente tem ali, recebe o zelador da igreja, o pessoal que trabalha aqui mora aqui. Então, nós tivemos a necessidade de fazer essas obras, certo? Porque porque nós temos 2 banheiros pequenos, a gente está tentando fazer outro, não é obra, são obras necessárias, né? E o telhado ali, porque realmente estava chovendo dentro, as telhas antigas apodreceram e a gente precisava fazer essa obra também. Mas, na verdade, a minha preocupação, irmãos, são 2. É avisar os irmãos terem cuidado ao transitarem. Porque lá atrás, por exemplo, as telhas estão no chão. Alguém pode tropeçar, chutar aquelas telhas e ferir um pé, cortar um pé. A gente também pede atenção aos irmãos que têm crianças. Apesar que as crianças que a gente tem aqui são bem espertas, mas mesmo assim... Apesar também que já tem lá uns conezinhos que os irmãos da administração colocaram ali para alertar que ali tem um material de obra, mas mesmo assim, irmãos, todo o cuidado, principalmente com aquelas telhas de metal, porque elas se você chutar ali, você pode rasgar o sapato e ainda cortar fazer um talho no pé, machucar do pé, porque elas são fininhas e são bem cortantes, certo? Além disso, irmãos, a gente também quer pedir a ajuda dos irmãos para a gente fazer essas obras. Por quê? Porque a igreja aprovou um orçamento, nós compramos as telhas, compramos o equipamento que era necessário para que essas telhas fossem feitas, mas agora, irmãos, a gente vai ter um mutirão para a gente fazer a colocação da telha. Então eu vou convidar aqui o irmão Davi, um dos irmãos da nossa administração, que ele vai fazer uma convocação. Uma convocação importante, irmãos. E prestem bem atenção no detalhe do almoço nessa convocação. Boa noite. Tudo bom? Beleza. Próximo sábado, se eu não me engano, é dia 14. Estaremos com um mutirão aqui na igreja, iniciando às 8 horas da manhã. Tá ok? Então, o pessoal ontem já retirou as telhas, então o trabalho já está meio caminho andado, tá? Então o rapaz que é responsável na colocação vai estar dando todas as orientações. Ele já vai estar aí desde as 7, tá? Já fazendo uma prévia ali, alguma armação que ele falou, que é as cantoneiras. E eu convido os irmãos. Aquele que fala assim, tem sempre um que fala, não, mas eu não tenho força, né? Eu não sou muito de obra, mas sabe cozinhar? Você pode fazer um pudim, né? Porque vai ter almoço, gente. Então, assim, pode trazer aí, deixar aí pro seu Júlio comer tudo, né? Traz um refrigerante, alguma coisa assim. E vai ter alguns irmãos já direcionados para a cozinha, tá? Então, se você quiser perguntar, pode perguntar ao irmão Simões, minha mãe, tá bom? Então, assim, o que está precisando? O André também. Então, eles já estão direcionados para a cozinha. Então, se você quiser participar ajudando no almoço, fiquem à vontade, tá ok? O horário de chegar aqui é às 8 horas da manhã, foi o que eu falei. Não chegue só para o almoço, tá bom? Serás bem-vindo, mas a gente vai ficar te olhando, tá? Então, assim, cheguem para trabalhar, ajudar os irmãos aí nessa colocação da telha. Amém? Ficou o convite aí, o pedido de ajuda da gente, porque os irmãos sabem que
o material é caro, mas a mão de obra é muito cara. E eu quero também deixar registrado os irmãos, que o Davi falou, quem vai nos ajudar é uma mão de obra especializada, é o Enoque, irmãos. Os irmãos são mais antigos aqui na nossa igreja, sabem que nós, ou mesmo os irmãos que estão assistindo de casa, sabem que o Enoque foi um rapaz que se converteu aqui há vários anos atrás, nós batizamos ele aqui, foi muito legal, e ele não está mais aqui frequentando conosco, porque ele está morando na Baixada, e lá ele tem uma pequena serralheria, ele trabalha com estrutura metálica, e graças a Deus ele se dispôs a nos ajudar. Veja, já não está aqui há tantos anos, mas tem carinho aqui pela nossa igreja, a gente fica muito feliz. Pois bem, irmãos, então a gente vai ter esse trabalho sendo feito aqui no sábado, e como disse o Davi, a gente conta com a presença dos irmãos. E aí, como eu falei, o cuidado dos irmãos ao transitar aqui, porque o material da obra está aqui atrás, inclusive. Aqui hoje, por exemplo, a gente vai ter a nossa cantina ao final do culto. Atenção aqui, irmãos, aqui, porque bem pertinho aqui da cozinha, tem ali o isopor do revestimento que a gente vai colocar ali no forro, porque a telha de metal é barulhenta, então a gente vai colocar um revestimento, senão atrapalha inclusive o culto aqui, né, quando estiver chovendo. A gente também tem aqui o forro de PVC, então a gente pede atenção aos irmãos quanto a isso, tá bom? Irmãos, falar um pouquinho além disso dos nossos trabalhos, lembrar os irmãos já sabem, nós temos 4 encontros mensais, além do domingo, certo? Desses encontros, 3 encontros mensais, semanais. Olha só como é que está a minha cabeça. Irmão. Volta a fita, irmão, por favor. Vamos lá. Obrigado. Então, irmãos, nós temos 3 cultos semanais aqui. Às terças, às quartas e às quintas. Nesses cultos semanais, o de terça e de quarta, só pela internet, não tem presencial. É só pela página do Facebook da igreja. Na terça-feira é um culto que é feito pelo pastor Alexandre Luciano. Lembrar os irmãos, o pastor Alexandre está novamente tendo que fazer sessões de quimioterapia. Ele enfrenta um câncer que vai e volta há anos e ele está nessa luta. Mas a gente está muito feliz porque ele está conseguindo fazer as transmissões da casa dele. Tem sido muito importante para ele, irmãos. Eu sei que os irmãos que assistem o culto de toda terça-feira gostam muito, mas é muito importante também para ele estar fazendo isso, entendeu? Porque uma das pessoas, uma pessoa muito ativa, quando fica sem poder fazer nada por causa de uma doença, só isso já abate a pessoa. Então a gente lembra os irmãos de estarem orando pelo pastor Alexandre. Além disso, irmãos, às quartas pela manhã, voltamos a lembrar os irmãos. A gente tinha um culto presencial aqui, que a gente pensa em retomar ele, por enquanto ainda não retomamos. É um culto de oração que acontecia aqui no nosso santuário, e a gente não está fazendo, não está marcando, está só pela internet, e quem faz é o pastor Joselito, que também está gostando muito, está sendo muito bom para ele também. Ele também tem uma situação de saúde complicadíssima e ele está bem feliz de poder fazer isso, está sendo muito bom, tanto para quem participa quanto para ele que está fazendo. Ele também precisa das nossas orações. Às quintas a gente tem um culto aqui presencial que a gente coloca no Facebook, e aos domingos, tanto de manhã quanto à noite, a gente coloca aqui a nossa live. E lembrar mais uma vez os irmãos, a gente está pedindo aos irmãos ajuda aí, para os irmãos estarem nos ajudando com a questão do YouTube lá da nossa igreja. Porque, irmãos, o que acontece? Só para explicar mais uma vez. O Facebook, para você assistir, você tem que ser cadastrado lá. E muitos irmãos que têm dificuldade com a internet, até mesmo o cadastro ali tem alguma dificuldade de se cadastrar. No YouTube não, no YouTube você não precisa ser cadastrado, basta você clicar ali no link que você vai assistir. Acontece que no YouTube, para a gente fazer uma transmissão como essa que a gente está fazendo, já estamos fazendo agora, através de celular e tal, você precisa ter mais inscritos. A gente já tem quase 300 pessoas lá, mas é pouco ainda, a gente precisa de pelo menos 1000. Então a gente pede aos irmãos que nos ajudem lá, vai lá, curte, pede para a família curtir, tá bom? É isso. Basicamente, irmãos, eram esses os avisos que a gente queria compartilhar antes do início do nosso culto propriamente dito. Mas antes de iniciarmos o culto, só mais uma explicação, porque os irmãos não estão vendo o irmão Guerra agora à noite aqui. Ele foi pregar em Volta Redonda, ele é natural de Volta Redonda, ele nasceu lá, veio para o Rio para estudar pela primeira vez para fazer o seminário, e agora voltou para o Rio para estudar, para fazer o FRJ, fazendo Faculdade de Música, Federal de Música.
e ele teve o convite para ir voltar na antiga igreja dele, a Igreja Batista Central de Volta Redonda, é a maior igreja que tem lá, se eu não me engano, uma das maiores igrejas evangélicas do município, é uma igreja bem grande. Ele lá tinha 8 coros, tinha até orquestra a igreja. A gente sabe que está tudo meio parado por causa da pandemia, né? E ele foi convidado para pregar hoje, ele falou comigo, Marcos, devo ir? Eu falei, não só deve, vai. E aí a gente saiu correndo aqui quando acabou o culto da manhã para eu deixar ele na rodoviária, e ele está pregando lá. Então, por isso ele não está com a gente agora à noite. A gente agradece ao Bruno. O Bruno estava bastante dodói, atacado da bronquite, mas já está legal, né? Mas a gente continua pedindo orações pelo Natan, viu, cara? Pelo Natan, que é o mais velho dele, que todos os 3 têm problema de bronquite, né? Só os mais velhos. Natan e o Daniel. Mas já melhoraram, né? Graças a Deus. Amém. Então a gente tem pedido aos irmãos, colocamos inclusive no grupo, mas aí o Bruno veio, né, sabendo que o Guerra não vinha, então ele está aqui, ainda está meio baqueadinho, mas já está meio legal. E a gente agradece também ao... Márcio? Meu xará. E a gente agradece. Você que era filho do senhor Amadeus, muito bem. Senhor Amadeus, irmãos, os irmãos estão aqui bem antigos, lembro do senhor Amadeus, vinha sempre aqui na nossa igreja, ia lá na Escola Bíblica Dominical. Então, o Marcos está nos dando alegria, está emprestado aqui na Igreja Batista do Meia, hoje vai também nos ajudar na música, no violão. Então é isso, irmãos. Muito obrigado aos irmãos, entendeu? Vamos iniciar então nosso culto, vamos ouvir o prelúdio em espírito de oração, vamos adorar o Senhor nessa noite com muita alegria nos nossos corações. Assim, a irmã Janaína está me lembrando de falar dos aniversariantes. Obrigado, Janaína. Aguenta o prelúdio aí rapidamente aí. Porque pela manhã a gente já falou da Rosângela e da Marcele, mas hoje, agora à noite, do William também, né? O William, como a gente pediu a oração para os irmãos, que ele tem um problema crônico de insônia. Aí a gente falta dar os parabéns para a Vitória, dia 13, faz 16 anos, olha que legal. Já é terceira idade, né, Vitória? Brincadeira, irmãos, que coisa boa ter 16. Pode ficar de pé, Vitor? Muito bem, é uma pena que a gente não pode dar um abraço, mas, irmã Rosana, você pode dar um abraço nela, não pode, em nome da nossa igreja? Então faz esse favor, vai. Muito bom, parabéns, Vitória. É muito bom ter você aqui com a gente. Deus abençoe você ricamente. A gente também tem o Luiz Guilherme, ele costuma vir no culto da noite, chega sempre um pouquinho atrasado, irmão. Mas se ele pintar por aqui, no finalzinho do culto, a gente dá os parabéns para ele, tá bom? Agora sim, vamos ouvir o prelúdio, vamos louvar o Senhor nessa noite. Vamos ficar todos de pé, irmãos? Tem uma palavra de oração.
Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos colocar os nossos pensamentos no trono do Altíssimo. Pai Santo, nessa noite nós nos reunimos mais uma vez aqui nesse lugar que o Senhor nos deu para ser lugar de adoração ao Senhor, Pai. Colocamos, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, no Teu trono de graça, Senhor. O Senhor sabe, Pai, das nossas dificuldades, das nossas limitações e também dos nossos erros, dos nossos pecados. Sabe quão não somos dignos da sua presença, Pai. Tanto sabe disso que o Senhor veio a este mundo para nos resgatar. E nós reconhecemos, ó Pai, que o sacrifício de Jesus Cristo é o que nos liga ao Senhor. Por isso estamos aqui, Pai. Recebe, Pai, o nosso culto, a nossa adoração, não porque somos merecedores, mas porque o Senhor se fez merecedor por nós, ó Pai. Queremos te pedir que durante os momentos que estivermos aqui, estejamos ligados no Teu Espírito Santo, nós aqui presentes e os irmãos que estiverem nos acompanhando das suas casas, ó Pai. Que o Teu Espírito nos fale ao coração nessa noite. Nós oramos no Teu nome santo, Jesus. Amém, Senhor. Ainda de pé, irmãos, vamos louvar o Senhor com o cântico que está proposto, que fala da gente romper em fé. Nesse tempo de pandemia, nessas lutas que todos temos enfrentado, nada mais necessário do que superar crendo no Senhor. Dia
decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão da fartura. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia e dele recebo ajuda. Amém. Meu coração exulta de alegria e com um cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduz-os para sempre. Vamos então continuar de pé, louvando ao Senhor, cantando esse louvor que diz: dá-me um coração igual ao teu. mais significativo na igreja. Mesmo assim, a gente não tem como dar oportunidade dos irmãos estarem vindo aqui compartilhar seus motivos de oração. Mas eu queria compartilhar com os irmãos alguns, né? Lembrar os irmãos,
agora à tarde eu estive na casa da Luzia. Luzia não é a irmã Luzia que já está conosco há muitos anos. É uma irmã nova que tem chegado à nossa igreja, tem assistido os nossos cultos pela internet e também tem vindo aqui presencialmente em alguns cultos. Ela está precisando muito das nossas orações, pediu muito as nossas orações. A gente tem também, como a gente falou, um pedido pelo Natan, e não só pelo Natan, né? Tem a irmã Arabella, e na verdade, irmãos, a gente tem aí um tempo muito difícil, porque nós estamos aí chegando em novembro, nós já estamos aí caminhando para o meado de novembro, e está calor, não, está frio, irmãos, está chovendo, está um tempo muito doido, irmãos. O inverno fez calor e semana passada chovendo, frio, e isso, irmãos, está complicando bastante o pessoal que já tem aí uma situação pessoal de ter aquela bronquite, aquela questão de você sentir, o seu corpo sempre sente quando tem essas mudanças de temperatura, e tem realmente havido uma situação bem difícil o pessoal aí que tem bronquite ou asma. Então tem sido uma época muito difícil. A gente tem aqui o irmão Daniel também, que é um dos grupos de risco, que tem estado em casa, não tem vindo aos nossos cultos já desde março, que ele não pode vir ao nosso culto, porque ele realmente é extremamente de risco. Então a gente aí tem uma preocupação muito grande por esses irmãos, mas temos diversos outros pedidos de oração e diversas outras situações que a gente sabe da luta dos irmãos. Eu tentei dar uma chegadinha ali no Zé Carlos, mas eu não consegui. A gente tem sempre pede aos irmãos que lembrem dele nas suas orações. O Zé Carlos se locomovia com dificuldade, porque tinha um defeito físico, mas houve um desgaste ali dos ossos, ele não está conseguindo mais se locomover, a vida dele está bem difícil. E tantos outros, irmãos, nós temos muitos motivos de oração. Irmã Maria Ramos, irmãos. E Deus tem sido tão bom, irmãos, porque a gente tem aí, desde março, Deus tem preservado, né, as vidas dos irmãos. A gente pode dizer que na nossa igreja ninguém faleceu de corona, mas é bênção, irmãos, porque a gente tem pessoas que têm uma fragilidade muito grande de saúde. A gente agradece a Deus também pela vida do irmão Júlio, que também fez recentemente uma cirurgia, está inteirão, está aqui com a gente. Estava trabalhando sábado, Beth, é verdade isso? Ele veio aí, né? Disseram para o Davi, tira ele dali de cima, é verdade isso? Não deixa. Então, irmãos, assim, mas a gente fica feliz de ver que Deus tem guardado, mas com todo o cuidado, que a gente não deve provocar o Senhor. Então a gente vai ter esse momento de oração. Eu sei que cada um aqui tem seu motivo, os irmãos têm em casa também tem os seus motivos de oração. A gente vai aproveitar, vou chamar a irmã Rosângela, aproveitar que tem Rosângela Gadeira, aproveitar que tem um microfone aqui que não está sendo usado, que é o do nosso irmão Guerra. Eu vou pedir para a gente estar orando agora, vou pedir para que ela esteja colocando perante o trono do Altíssimo todos os motivos de oração, todas as lutas que os irmãos têm em sua vida pessoal, e que o Senhor contemple as nossas dificuldades. Vamos orar. Oremos, igreja. Pai querido, Pai amado, na Tua presença nós estamos, Pai. Primeiro, para te agradecer pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, Pai. Pelo cuidado que o Senhor tem conosco, Pai. Mesmo aquele que a gente não está vendo, mas o Senhor está nos livrando, nos guardando, nos protegendo, Pai. Queremos colocar no Teu altar, meu Pai, o pastor Alexandre, Pai, que está fazendo tratamento, Pai, todas as quartas e quintas-feiras, Pai, com quimioterapia. Cuida, meu Pai, da Fátima Salles, cuida do José Carlos, meu Pai, do Janil, irmão do nosso querido pastor Samuel, Senhor. Cuida, Senhor, de cada enfermidade que tem na nossa igreja, Pai, do pastor Joselito. Cuida, Senhor, derrama tuas ricas bênçãos na Ana Paula, esposa do pastor Joselito, Pai. Tu sabe da necessidade dela, Pai. Por isso te clamamos, Senhor. Vai ao socorro de cada irmão nosso, Senhor. Colocamos no Teu altar das pessoas que estão aqui também vendo, meu Pai, assistindo pela internet, ó Pai, pelo Facebook, Pai. Cuida de cada um, do desejo do coração de cada um, Pai. De cada enfermidade, Senhor. Cuida da Arabella, Pai, que está aqui também, Senhor. Cuida do Natan, do pai do Natan, Pai, de todos aqui, Pai. Tu sabe da necessidade de cada filho Teu, Pai. São tantas enfermidades, Pai, que não dá para a gente citar um a um, que são muitas pessoas, Pai. Mas vai ao socorro, Senhor. Tu sabe, com a Tua mão poderosa, Tu pode ungir, curar, até ressuscitar, se for da Tua vontade, ó Pai. Entregamos nas Tuas mãos esses pedidos, Senhor.
E cremos, Pai, no teu poder, que o Senhor é soberano a tudo e a todos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Será que está seguro aqui? Sim, vai cair não, irmão. Vamos ficar de pé mais uma vez? O desafio da gente poder cantar Eu Sou Feliz é exatamente porque a nossa vida tem sido uma vida de muita luta, né? Você vai dizer assim, mas mesmo em meio à pandemia, sim, em meio à pandemia, mesmo em meio às perdas, às vezes sim, às vezes em meio às perdas, porque a nossa alegria não depende das coisas passageiras desse mundo, mas da nossa experiência com Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino 398 do cantor cristão. Segura mais forte, só fé.
irmãos podem se assentar, a gente vai continuar louvando ao Senhor, mas dessa vez assentados, porque nós vamos estar agora tendo o momento de dedicação de dízimos e ofertas. Eu até confesso aos irmãos que eu já tenho conversado até com o Guerra para a gente fazer diferente aqui o nosso momento de dedicação de dízimos e ofertas, usar aquele esquema da sacolinha, né? Que o pessoal não gosta e tal. Tinha um personagem antigo do humorista Chico Anísio, né? Que ficava ridicularizando as igrejas, tá? E tem igreja que merece ser ridicularizada, mas isso é outra história. Correr essa coisa. Mas é porque a nossa preocupação, irmãos, é não haver aglomeração. Então, às vezes, vem todo mundo aqui para ofertar, e isso é uma preocupação da gente. Mas, por enquanto, então, a gente pede aos irmãos esse cuidado, né? Quando vier ofertar, deixa um vir, depois vai e tal, para a gente não evitar essa aglomeração. Assentados como estamos, vamos louvar o Senhor com esse cântico que diz assim: vem o Senhor a minha vida oferecer. E enquanto estivermos louvando a Deus com esse cântico, os irmãos que vieram preparados poderão dedicar seus dízimos e ofertas, e os irmãos que estiverem assistindo pela internet, vai aparecer é um trabalho bem legal que os irmãos estão fazendo aí. A gente, apesar da limitação, está ficando bem bonito, né? Aparece quem está assistindo de casa, aparece lá, diminui a imagem daqui e aparece lá a agência, a conta da igreja, se o irmão desejar dedicar seu dízimo através da conta bancária. Então vamos louvar o Senhor.
Oremos. Pai, hoje eu quero te agradecer pela nossa vinda aqui, por ter vindo em sua companhia, te agradecer pela nossa vinda para cá, e também quero te agradecer pelos dízimos e ofertas, para eles serem colocados de maneira certa, e que tu também possa estar junto com as crianças, que possa estar abençoando a Ritinha também para trazer a mensagem a ela. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 23, e nós vamos fazer uma leitura um pouco longa, e são vários versos, irmãos. A gente vai ler até o verso 29, do verso 1 até o verso 29. Eu espero que, assim, conseguiu. Nosso computador está bem cansadinho. A Janaína hoje está lá no audiovisual, mas ela conseguiu ali, botou o anãozinho que está dentro dele para trabalhar. A gente vai fazer da seguinte forma, irmãos. Eu lerei os ímpares e os irmãos lerão os pares. Podemos fazer assim? É uma leitura longa, eu peço aos irmãos atenção para a gente poder ler tudo juntos, a uma só voz. Mateus 23, de 1 a 29. Então, como 1 é ímpar, ainda é, né? Então, começa comigo. Diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem, mas não fazem. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas de suas vestes. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. O maior dentre vós será o vosso servo. Mas ai de vós, hipócritas e fariseus, irmãos, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais os homens o reino dos céus. Nem vós entrais, nem deixar entrar aos que querem entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Insensatos, e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E
E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E aí de vós, escribas e fariseus hipócritas, por que dizimais a hortelã, o entro e o cominho, e desprezais o que importa da lei, o juízo, a misericórdia e a fé? Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir as outras. Ai de vós, hipócritas, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que fora realmente parece formoso, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornai os monumentos dos justos. Só até aí. Vamos orar mais uma vez. Pai, agora vamos meditar na Tua palavra, Senhor. E é realmente uma palavra difícil, Senhor. Eu quero pedir que Teu Espírito fale aos nossos corações nessa noite. Oramos no Teu nome santo, Pai. Amém, Jesus. Bem, irmãos, esse é um texto... nós, obviamente, não vamos meditar sobre todo ele. É um texto cheio de várias nuances. A gente poderia pegar aqui diversas questões específicas, como a questão do jurar pelo templo, a questão do jurar pela oferta, pelo ouro do templo ou pelo templo. Tem vários detalhezinhos. E a gente sabe que tudo que Jesus diz, se você vai esmiuçando, você vai descobrindo em cada pequeno detalhe das palavras dele, a gente vai descobrindo grandes riquezas. Então, toda vez que a gente faz uma leitura mais longa, você sabe que tem muita coisa ali e não vai dar para a gente meditar sobre tudo isso. Tem muita riqueza de conteúdo aqui e não vai dar para a gente se aprofundar nisso tudo. Eu só quis ler uma parte um pouco maior para a gente perceber uma noção bem grande de quão crítico Jesus foi com esse pessoal. E, obviamente, a gente, como eu disse, não vai poder analisar tudo o que Jesus está dizendo, mas fica aí o convite dos irmãos. Ele vai aí pegando pesado com o pessoal até o final do capítulo 23, ainda vai um pouquinho, porque quando ele emenda o capítulo 24, ele está pegando pesado também com esse pessoal. Mas a gente não vai realmente poder se aprofundar, o tempo não permite. Eu até me comprometo aos irmãos, depois a gente poder fazer alguns estudos, pensando aqui nas palavras de Jesus, na crítica que ele faz aos escribas e aos fariseus. Mas vamos pensar aqui na visão geral dessa crítica que Jesus faz, para a gente, obviamente, tirar uma visão para a nossa vida, né? Afinal de contas, quando a gente olha Jesus, ele sempre foi extremamente amoroso e respeitoso e carinhoso com todo mundo. É bem verdade que às vezes ele foi duro, ele falou firme e duro com muita gente, mesmo com os seus discípulos, como a gente estudou hoje de manhã, quando ele chega para Pedro e chama Pedro de Satanás. Sai para lá, Satanás, porque Pedro ali se deixou usar pelo inimigo. Mas apesar de Jesus ser duro, às vezes, em alguns momentos, em geral, a gente vê Jesus sempre sendo amoroso, carinhoso, respeitoso com todo mundo, cuidadoso com todo mundo. E, de repente, com este grupo específico dos fariseus e dos escribas, ele sempre era muito pesado, muito crítico. E nesse capítulo 23, então, ai de vós, ai de vós, ai de vós, ele chega a dizer o seguinte: vocês fecham o céu, nem vocês entram e atrapalham quem quer entrar. Nós acabamos de ler, não lemos isso? Pois bem, então quando a gente tem que prestar atenção nessa crítica de Jesus, porque ele está dizendo o seguinte: esses caras vão para onde, irmãos? Para
para o inferno. Então, opa, peraí, ninguém quer ir para o inferno, né? A gente já vive muita luta aqui, a gente pensa em, quando sair daqui, né, ir embora, ir para a casa do Pai, como ele mesmo promete, na casa do meu Pai há muitas moradas. Então, assim, a gente não quer viver um inferno, com certeza, até porque às vezes a vida aqui já está uma questão bem infernal. E a palavra de Jesus é uma palavra assim, nesse sentido. Olha só, vocês estão fechando as portas do céu. Vocês não entram e estão atrapalhando quem quer entrar. Ora, se existe uma... Só um minutinho, irmãos, por favor. Obrigado. Então, se existe um risco da minha vida espiritual nesse texto, irmãos, vamos lá, vamos prestar atenção no que Jesus está dizendo para a gente poder se resguardar, né? Vamos ver então aqui, vamos ver lá no comecinho, vou pedir para a Janaína colocar lá para a gente lá no comecinho, logo no comecinho lá, que ele diz assim, na cadeira, está no verso 2, no verso 2, ele diz assim, na cadeira de Moisés. Interessante isso, né? Quem foi Moisés, irmãos? Vamos lá, me ajudem aqui. Ele foi o quê? Foi um líder. Então ele está dizendo o seguinte, quem está liderando? Quem está liderando são os escribas e os fariseus. Eram eles que estavam à frente daquele povo. Eles estavam liderando aquele povo. Pois bem, e qual é a queixa que Jesus faz sobre eles? Bem, Jesus diz que eles fazem... Não. Eles falam, mas não fazem. Eles dizem, mas não vivem. Veja só o que ele vai dizer no verso 3. Coloca para a gente aí, Janaína. Ele diz assim, olha só. Você até deve observar o que ele está falando, mas não pratique a vida que eles estão praticando. Não, verso 3. Dá uma olhadinha no verso 3. É porque o nosso computadorzinho é devagarzinho. Acorda o anãozinho que está aí dentro. Vai. Isso, vamos lá. Todas as coisas que eles dizem, você pode até prestar atenção. Você deve até observar o que ele está dizendo. Mas não faça como eles. Porque eles dizem, mas o quê? O que está escrito aqui? Mas o quê? O que está escrito aqui, irmãos? Não fazem. Veja, irmãos, então, peraí, vamos entender aqui. Jesus está fazendo um alerta, ele está dizendo o seguinte, cara, esse pessoal vai para o inferno. Eles são como sepulcros caiados. Eles por fora são bonitos, por dentro é cheio de osso podre. Olha só, irmãos, sabe onde você vai encontrar Jesus falando duro com esse pessoal? Aonde na Bíblia você vai encontrar Jesus falando duro com mais alguém assim? Em nenhum lugar, irmãos. Em nenhum lugar você vai encontrar na Bíblia Jesus pegando tão pesado com mais ninguém, só com esse pessoal. Então é para a gente ficar atento. Sabe aonde Jesus diz que alguém vai para o inferno? Nenhum lugar. Jesus sempre fala do céu. Ele sempre chama para morar na casa do Pai. É assim. Mas aqui ele diz que vocês vão para o inferno mesmo. Vocês já estão indo para lá. A não ser quando ele conta lá a parábola do pessoal que foi convidado para a festa, não se arrumou direito. Aí foi lançado para o tormento. Mas é complicado você prestar atenção numa palavra dessa. E veja, irmãos, é curioso, porque na nossa cabeça, irmãos, a gente tem uma mente um pouco diferente disso, né? Na nossa cabeça, a gente demoniza algumas coisas, né? Tipo assim, algumas práticas são muito demonizadas. Então, a gente percebe o seguinte, por exemplo, a gente sabe que o homossexualismo é sim algo que a Bíblia vai contra, é sim. Mas você nunca vai ver Jesus dizendo assim para o homossexual, está no inferno. Bem, tudo bem, a Bíblia adverte, é pecado, sim, é pecado, é tão pecado como qualquer pecado. Mas a questão é que aqui ele está claramente dizendo assim, vocês não entram no céu e não deixam os outros entrar. Opa, atrapalham quem quer entrar. Espera aí, onde é que eu vejo Jesus pegar pesado assim? Em mais nenhum lugar. Então é para prestar atenção. Veja, irmãos, percebam, irmãos, que o grande problema
o que mais incomoda Jesus, irmãos, é isso aqui. Porque se esse é o momento, eu não vejo, irmãos, veja, quando você olha a Bíblia, você não vai encontrar em nenhum outro momento Jesus chamando alguém de sepulcro caiado, irmãos, como ele chamou os caras aqui. Vocês são como um caixão. O que é um sepulcro caiado, irmãos? Um caixão. Sabe quando o cara é rico e morre? Aí a família compra o quê? Um jazigo enorme, compra aquele caixão de madeira de lei. Sabe como é que é? Aí vai na floricultura, não é assim? E compra aquelas flores mais bonitas. Aí você olha, aquilo é lindo, né? Bonito. Mas ali dentro tem o quê? Um corpo em decomposição, ossos fétidos. Veja, e Jesus chama os caras disso. Diz assim, olha, vocês são como aquele caixão, bonitos por fora, podres por dentro. Aonde você vai encontrar Jesus falando assim com mais ninguém, irmãos? Só com eles. Então, o que eu digo para o irmão, com base nesse texto, ainda que a gente não vá esmiuçá-lo em detalhes, olhando o geral desse texto, é o seguinte, o maior problema aos olhos de Jesus é a vida da hipocrisia. A hipocrisia é o maior problema aos olhos de Jesus. E é muito interessante a gente pensar lá no verso 2, que ele diz assim, na cadeira de Moisés. Na cadeira de Moisés. Vê se a Janaína consegue, vai. Dá um tapinha assim para ver se o anãozinho do computador acorda. Vai, acorda aí, cara. Vamos lá. Na cadeira de Moisés. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente está em época de eleição, né? Nos Estados Unidos foi eleito agora um novo presidente, e aqui no Brasil a gente vai eleger o quê? Prefeitos e vereadores. E nós temos, irmãos, e eu quero que os irmãos entendam isso, eu tento explicar isso, porque existe uma visão muito apaixonada e quase sempre bastante emburrecida sobre essas questões. Existem duas correntes políticas, em geral, existem sempre duas correntes políticas, que são dois instintos, irmãos, que nós temos, que são conflitantes. Sabe quem nos deu esses dois instintos conflitantes? Quem nos fez? Ele fez a gente assim. O Criador. Ele deu dois instintos conflitantes. Está todo mundo prestando atenção aí? Que é para os irmãos entenderem. Porque depois você diz, eu não entendo isso. Não, entenda, irmão. Não é difícil, não. É só você prestar atenção. Tá bom? Então vamos lá. Nós temos dois instintos conflitantes. Um é a empatia. A empatia, ela é um instinto que você olha a dor do outro, você sente a dor do outro. Certo? Então, ela está presente na ideia da compaixão, do amor, do sentimento de zelar um pelo outro. Esse é um instinto. Mas eu tenho um outro instinto conflitante com esse, que é o instinto que me leva a lutar pela minha sobrevivência. E muitas vezes eu vou ter que passar por cima de alguém, porque aí vem aquela história do farinha pouco, o quê? Meu pirão primeiro. Pois bem, um ditado popular. O que a gente vê no espectro político é exatamente isso. Você tem o que a gente chama de direita, que são os liberais, é o pessoal que acredita o seguinte, tem que dar liberdade para o pessoal lutar e conquistar alguma coisa. E tem o pessoal que dizem que é da esquerda, que é o seguinte, tem que cuidar dos mais necessitados. Irmãos, olha só, se a gente parar para pensar, tem coisa boa dos dois lados, irmãos. Certo? Certo. Tem coisa correta dos dois lados, certo? Certo. Porque se são dois instintos que Deus me deu, é isso aí. Eu tenho que lutar pela sobrevivência e tem que haver a meritocracia. Quem trabalha mais tem que realmente prosperar mais, é o certo. Quem se esforça mais tem que ganhar mais. Quem luta mais tem que ter, é certo. Mas, por outro lado, eu também tenho que olhar o necessitado, aquele que passa dificuldade. Por quê? Foi isso que Jesus ensinou, inclusive. Certo? Ok? Mas vamos pensar na política. Nós estamos falando de eleição. Muito bem. Aí você tem aquele político de esquerda que, quando ele ganha a eleição, ele rouba. Ele olhou o lado do mais necessitado? Ele olhou o lado do mais necessitado? Só se ele achar que o mais necessitado é o pessoal da família dele. Então ele pensou em alguém? Porque se você entende que a esquerda
Veja, aqui mais um parênteses. Essa ideia de esquerda e direita é porque na Revolução Francesa, quando houve o primeiro congresso de deputados na França, eles organizaram desse jeito. Todo mundo que optava pela perspectiva mais conservadora, liberal, sentava à direita. E todo mundo que era mais preocupado com o aspecto social, sentava à esquerda. Por isso que a gente chama esquerda e direita. Mas vamos lá, vamos ao que interessa para a gente chegar aqui em Moisés. Vamos raciocinar aqui comigo, irmãos. Não sei se os irmãos estão atentos, mas vamos lá, prestem bem atenção aqui comigo. Então a gente tem um camarada que ele se candidata por um partido de esquerda. Então ele diz assim, se ele se candidata por um partido de esquerda, ele teoricamente, a preocupação dele é com o quê? Social. E o que ele faz? Rouba na obra do PAN, rouba na obra da Olimpíada, rouba na obra de tudo quanto é obra. Pois bem, qual é a preocupação dele com o social? Nenhuma. Aquilo era só o quê? Um discurso. Aí a gente tem o outro lado. Do outro lado, não, então, aí vem o outro lado. Vamos lá, eu sou liberal. E aí o liberal dando bolsa isso, bolsa aquilo outro. Interessante que do lado do liberal tem um conservador. O conservador é aquele cara que também está certo. Ele quer preservar família. Mas aí, por exemplo, a gente tem, não vou citar nome, mas, por exemplo, temos uma situação onde um presidente conservador tem vários filhos, cada um com uma mulher. Tem algo de estranho, irmãos. Isso é muito o quê? Discurso. Mas veja o que Jesus está dizendo. Na cadeira de Moisés, tem um monte de gente que fala, mas o quê? Bota lá para mim de novo, Janaína, o verso 3. Na cadeira de Moisés, tem um monte de gente que fala uma coisa e o quê? Faz outra. É diferente dos nossos políticos, irmãos? É diferente, irmãos? Caramba, você mandou ele tanto de lado para o outro que ele até deu erro aqui, ó. O anãozinho cansou. Deixa ele quietinho aí. Então, irmãos, prestem bem atenção. Não é novidade, irmãos. Já não é de hoje. As pessoas só falam, elas não praticam. O problema é que Jesus diz assim, se você vive nesse espectro, você está condenado ao se a sua vida espiritual é uma mentira para você mesmo, você está mentindo para você mesmo. Nem você está indo para o céu, nem está deixando os outros irem. A importância, então, irmãos, da sinceridade, da verdade para comigo mesmo. Então está na hora, irmãos, da gente entender o seguinte, é melhor eu entender e olhar para mim mesmo, reconhecendo quem eu sou, do que eu querer viver uma falsa santidade. Porque a falsa santidade leva a gente para o inferno. É melhor eu querer realmente reconhecer onde eu muitas vezes sou egoísta e ganancioso do que eu fingir que estou preocupado com o mais pobre. Porque o fingimento de que eu estou preocupado com o mais pobre leva esse pessoal, vai todo mundo para o inferno. Sou eu que estou dizendo isso, irmãos? Não. Por isso é só um circo. A gente fala que a democracia lá nos Estados Unidos não está diferente, irmãos. O presidente que parece que perdeu a eleição, ele também foi eleito conservador por um grupo de conservadores lá fora, mas ele é um cara, poxa, legal, tal, mas veja, ele tinha trocado a esposa dele porque estava coroa por uma mais novinha, bonitinha. Poxa, peraí, que conservador é isso? Que conservadorismo é esse, irmãos? É só o quê? É só aparência, é só discurso. E aí Jesus diz assim, olha só, você até pode observar, porque às vezes eles estão falando uma coisa certa. Você deve observar, porque às vezes estão fazendo ensinamentos certos, mas não vivam o que eles vivem. Só que o problema é que Jesus está dizendo, olha só, ai de vós. E esse ai pode ser para mim. E quando é que esse ai pode ser para mim? Quando eu digo uma coisa, que eu tento me convencer de uma coisa, mas eu não estou vivendo aquilo. Então, a maior preocupação da gente, irmãos, é que a nossa fé seja o quê? Verdadeira, sincera. Enquanto eu vivo esse espectro de mentira, eu estou sendo igual a qualquer um desses políticos. Eles pegam uma bandeira e ficam
tremulando, mas eles não acreditam naquilo. Sim, eles pegam qualquer bandeira. E é curioso, porque o pessoal fica brigando na internet, né? Não, um ganhou, o outro ganhou, você é isso. Cara, mas o cara que ganhou também não acredita naquilo. Ele pega aquela bandeira, ele defende aquilo. Cara, é muito curioso, porque a gente vê, inclusive, isso nas igrejas. As pregações hoje são defesas apaixonadas por uma coisa onde muitas vezes nem o pregador acredita. Então, é tudo hipocrisia. Ai de vós o quê? Hipócritas, porque vocês não vivem o que falam. Olha, irmãos, então veja qual é a minha a coisa mais importante. O que eu devo buscar se eu quero me aproximar de Deus? Veja, vamos lá, vamos entender aqui. Vamos trazer para uma prática de vida. Vamos lá. Se eu gosto do Bruno, assim, eu quero me aproximar do Bruno, eu quero cultivar uma amizade com ele. Então, eu sei que ele gosta de uma coisa, eu vou procurar alguma coisa que eu me identifique com ele, não é assim? Não é assim que a gente cultiva uma amizade? Não é assim? Então, vamos lá, eu quero me aproximar de Jesus. O que ele gosta? É isso. Ele gosta de sinceridade. Ele gosta de gente que é isso. Ele não gosta de duas caras. Ele não gosta daquele crente que é uma coisa no domingo, no outro dia é outra coisa, no outro dia é outra... Tem, sabe, cada dia... Você vê o cara na igreja, é uma pessoa. Você vê o cara na casa dele, é outra pessoa. Você vê o cara no trabalho, é outra pessoa. Jesus não gosta disso. Ele está deixando claro para mim e para você que ele não gosta disso. Ele gosta daquela pessoa que você vai olhar ele aqui, é isso aqui. Então, veja só. Se Jesus olhar para mim e disser assim, esse Marco, com perdão da expressão, é uma porcaria, né? Mas ele é uma porcaria aqui na igreja, entendeu? Ele é uma porcaria na casa dele também, e ele é uma porcaria no trabalho. Bem, e ele sabe que ele precisa melhorar. Ele se vê como porcaria. Então, veja só, eu estou melhor que o escriba e que o fariseu. Porque o escriba e o fariseu, ele diz uma coisa, mas o quê? Faz outra. Então, irmãos, esse é um texto bem difícil para a gente. Esse é um texto bem complicado para a gente. Porque a gente vive num mundo assim, irmãos. Os irmãos... Eu não sei se os irmãos têm curiosidade para acompanhar esses canais de política, né? E é muito curioso, porque isso é uma coisa que você vê muito na política, por isso que eu citei o exemplo aqui de esquerda e direita, que você vê isso na política o tempo inteiro. Eles estão lá na frente, quando você assiste um TV Câmara desse, eles debatem como se tivesse um ódio, um ódio do fígado contra o cara. Sabe? Não, você está errado, não sei o quê. Bem, tem uns caras, às vezes, que saem briga no Congresso. Já tem um tempo que não sai, mas vez por outra sai, né? Mas até quando sai, irmãos, ele espera estar a câmera filmando para sair a briga. Então, assim, será que brigou mesmo, irmão? Aí passou aquele momento ali que está a câmera filmando, não é nada disso, os caras vão junto para as festinhas, para o churrasco, tá todo mundo... Aí você diz assim, peraí, cara, que inimizade é essa? É tudo uma mentira, irmãos, é tudo falso. É tudo falso e isso também na igreja acontece. Porque a gente vive numa sociedade tão assim que a gente também acha que é isso. Tipo assim, você ser crente, eu ser crente, é pegar a bandeira do evangelho e ficar dizendo assim, sou crente, eu sou crente. Mas aí Jesus vai olhar para mim e vai dizer assim, ai de você. Por quê? Porque eu te ensinei um monte de coisa, você não faz nada que eu te ensinei, então tu está só balançando uma bandeira com o nome Jesus, mas o teu coração é como aquele túmulo cheio de ossos fedorentos. Então, é um texto difícil, irmãos, mas é um texto que funciona para a gente como um grande alerta. Se eu quero me achegar de Jesus, se o irmão quer se achegar de Jesus, qual é a minha prioridade? Qual é a sua prioridade? O que a gente vai buscar nele exatamente? O que ele vai buscar em mim para se identificar comigo? Veja, irmãos, vamos lá. Mediante isso, vamos dar uma olhada lá no outro texto da Bíblia? Evangelho de João, capítulo 4. Vamos lá. O que Jesus falou para aquela mulher que ele encontrou no poço? Evangelho de João, capítulo 4.
no verso 23. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Olha só. Mas a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí veja só, depois da vírgula, o que está escrito aí? O Pai, o quê? Aí você pensa espírito em verdade. O que ele quer dizer com isso? Espírito em verdade, espírito em verdade, espírito em verdade. Veja, quando você pega a bronca que ele tinha dado naqueles caras porque eram hipócritas, aí você começa a entender. Ele quer gente que seja verdadeira. Mas, e é curioso, irmãos, porque, voltando para Mateus, ele diz assim, esse pessoal adora os primeiros lugares. Veja, irmãos, inclusive aqui, não é nada contra a Beth, que está aqui no primeiro lugar. Tem nada a ver. Até porque a gente tem que ter um afastamento aqui nos bancos. Então, é importante que a gente esteja espalhado, né? Mas a ideia aqui dos primeiros lugares é porque Jesus está dizendo assim, esse pessoal que é hipócrita, ele faz para ser visto. Por que ele faz para ser visto? Porque ele vive uma mentira. Ele quer convencer os outros do que ele é aquilo, ele quer convencer a ele mesmo que ele é aquilo, mas aquilo é só um discurso, é só uma bandeira que ele está tremulando, mas aquilo não está dentro do coração dele. Então, ele quer aparecer para tentar convencer os outros e se convencer a si mesmo de que isso é verdade. Mas não é esse que o Pai o quê? Procura. Ele procura gente que é aquilo mesmo. Senhor, eu sou isso aqui, eu preciso melhorar muito. Eu sou esse aqui que o Senhor está vendo. Não sou grandes coisas, entendeu? Sou bem limitado, mas eu pelo menos sou verdadeiro. E é interessante essa mulher no poço, né? Porque Jesus pergunta para ela assim, vai lá, pergunta não, fala para ela assim, vai lá, chama teu marido. E o que ela diz? Não tenho marido. Aí ele diz assim, parabéns, você foi o quê? Verdadeira. Que eu já sei que você já teve 4 maridos e agora você já teve 5 e agora você está amigado com o 6º. Então, ele quer isso, irmãos. Ele não quer falsidade. Mas não é aquela falsidade de você dizer bom dia para uma pessoa, virar as caras e fazer, não gosto dela. Não é essa, não se trata dessa falsidade. Ele quer aquela sinceridade de alma, tipo assim, eu sou isso aqui. Eu não tenho nem 2, nem 3, nem 4 caras. Se eu estou gostando, eu estou gostando. Se eu não estou gostando, eu não estou gostando. Tem coisa em mim que eu preciso melhorar, estou esforçando para melhorar. Mas a nossa vida espiritual não pode ser um teatro, irmãos. Quando você diz que ama, tem que amar. Se você disser assim, cara, não gosto muito, não, eu preciso aprender a amar. É isso. Quando você está chateado, tem que dizer que está chateado. Tem que abrir o coração, tem que dizer para o Senhor, Senhor, tem aquela pessoa que eu não gosto, não me ensina a amar até meus inimigos. É isso que ele quer. Esse nível de verdade, esse nível de sinceridade, que é alguma coisa que você cultiva consigo e mesmo com os outros. Tipo, olhar para si mesmo e saber, não, eu sou assim, eu preciso melhorar, sim, eu preciso melhorar, eu reconheço meus pecados, eu preciso melhorar, eu preciso que o Senhor Jesus me ajude para eu evoluir, sair, superar. Mas o que eu não posso, o que ele não admite de mim, é que eu que eu pareça uma coisa, que eu procure vender uma imagem que eu não sou. Isso que ele não vai querer. Isso ele não gosta. Que eu procure mostrar uma imagem que eu não sou. Que eu procure me mostrar uma pessoa boazinha, que eu não sou bonzinho. Que eu procure me mostrar uma pessoa santa quando eu estou ainda muito longe disso. Que eu procure, vender uma fantasia de mim mesmo. Porque isso a gente está acostumado a ver, mas não funciona com Deus, irmãos. Se essa foi a dimensão espiritual da gente, ele vai olhar para mim, vai olhar para você e vai dizer assim, ai de vós. Já pensou, irmão, se ele olhar para a minha vida e dizer assim, ai de você, Marco. Ai de vós, é como ele está dizendo assim, ai de você, não é assim? Porque você está vivendo uma mentira. Então já pensou, irmão, se ele olhar para mim e dizer assim, ai de você, Marco. Sabe quando mãe e pai, você está fazendo uma besteira? Ai de você, se tu for lá na geladeira e pegar aquele negócio, não é assim? Não era assim que a mãe da gente falava, que o pai da gente já vinha falando assim, ai de você, se tu fizer isso. Tu vai se ver comigo. É isso, irmão. Ai de você se tu estiver vivendo essa mentira, irmão, porque não vai dar certo. Então, irmãos, esse é um texto bem difícil para nós.
Esse é um texto que nos convida a refletir na nossa vida espiritual. Afinal de contas, qual é a dimensão da minha espiritualidade? Eu vivo uma verdade com Jesus ou eu sou um sepulcro caiado? Bem, irmãos, se a gente estiver vivendo essa dimensão de mentira, não tem problema não. Hoje é o dia da gente o quê? Mudar. É olhar para si mesmo e dizer assim, poxa, Senhor, realmente, eu às vezes tenho procurado vender uma imagem que eu não sou. E eu preciso melhorar, eu preciso da sua ajuda para melhorar. Eu não quero ficar... Porque é até interessante a gente pensar, porque é o seguinte, às vezes a gente mente tanto para si mesmo, diz assim, eu sou uma pessoa espiritual. Que aí a gente para de orar porque a gente já se acha espiritual. Às vezes a gente mente tanto para si mesmo, dizendo assim, eu sou muito crente. Eu sou crente, eu nasci numa igreja e tal. Aí, de repente, você se acha tão cristão que é melhor que os outros. Você está mentindo tanto que você está se enganando até a si mesmo. Né? Mas vamos pensar no contrário. Se eu, de repente, olho para mim e digo assim, cara, poxa, eu preciso melhorar tanto. Aí vai ser a hora que eu vou fazer o quê? Senhor, me ajuda, Pai. Eu estou tão longe ainda de ser aquele cristão que eu gostaria, né? E quando eu chego e digo assim, poxa, eu preciso melhorar tanto, essa é a hora. Aquela autoanálise, mas não é aquela autoanálise para você ficar depressivo consigo mesmo. Não, é para você se reconhecer que precisa de Deus. Então, por isso essa sinceridade é tão necessária para a gente, irmãos. Bem, a gente não pode se enganar, os políticos vão continuar sendo assim, certo? A política vai continuar sendo assim. Lados opostos que estão brigando, mas a briga deles só que não, né? Não é assim que o pessoal fala? A briga deles é fake, né? A disputa deles é fake. O pessoal que fica brigando entre si, mas eles mesmos não estão brigando com ninguém, né? Eles estão só revezando. Uma hora governa um, outra hora governa outro. Uma hora governa um, outra hora governa outro. É só você olhar a história, ver como é que funciona. Por isso, irmãos, na política, eu acho que não vai mudar muita coisa. Na sociedade, provavelmente vai continuar assim, porque quando foi que Jesus fez essa crítica? Tem 2000 anos. Continua sendo a mesma coisa. Agora, eu posso ser diferente. O irmão pode ser diferente. E Jesus pode olhar para a gente e dizer assim, o Marco precisa melhorar muito, mas ele está sendo verdadeiro. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Jesus, eu quero te pedir, primeiramente, perdão, Pai, porque às vezes a gente entra tanto nessa cultura que às vezes a gente quer se vender como se a gente fosse realmente um produto, né? E a gente quer vender uma autoimagem falsa. A gente entra nessa... É cultural, Pai, nosso século é assim. Mas o Senhor me ensina a ser eu mesmo. E o Senhor me ama como eu sou. Eu não preciso de máscara, de fingimento. Eu preciso reconhecer onde é que eu acerto, onde é que eu erro e colocar minha vida no teu altar. Nós precisamos fazer isso, Pai. Ó Pai, nos livre, Pai, nos livre da hipocrisia. Porque o hipócrita é aquele que recebeu essa palavra de crítica do Senhor. Ai de vós. Nos livre, Pai, de ser pessoas que mentem para si mesmo. Nos livre, Pai, que a gente seja verdadeiro, sincero, que as pessoas olhem para a gente e vejam como somos aqui ou em qualquer outro lugar. Que nós não sejamos pessoas diferentes porque estamos num lugar ou no outro, nada. Que sejamos autênticos, ó Pai, autenticidade. Isso que o Senhor procura na gente, que o Senhor encontre. Se o Senhor quer encontrar na gente essa autenticidade, essa sinceridade, ajuda para que a gente melhore e quando o Senhor olhar para nós, veja pessoas verdadeiras, sinceras, autênticas, ó Pai. Ajuda a gente nesse sentido, porque ficou claro na Tua palavra que é isso que o Senhor busca em nós, ó Pai. Essa é a oração que a gente faz no Teu nome santo, Jesus. Amém, Pai. Ainda de pé, vamos louvar o Senhor com esse cântico, que eu nem sei qual é. Me derrama, olha só que legal.
Se assentar. Irmãos, a gente está caminhando. Não, mesmo cantado sem ensaiar, ficou. Não, mas ficou muito bonito, irmãos. Não, mas ficou muito bonito. Bem, irmãos, a gente está caminhando para o final do nosso culto. A gente vai orar mais uma vez. A gente quer convidar mais uma vez os irmãos para a gente ir lá para trás, que tem a cantina, tem um lanchinho. E mais uma vez eu peço aos irmãos, cuidado, irmãos, que a gente está ali com isopor, com as coisinhas da obra que a gente vai fazer, tá bom? Mas antes da gente encerrar, irmãos, agora à noite, então, a gente viu como Jesus não gosta de hipocrisia, ele gosta de sinceridade, ainda que seja uma coisa que às vezes a gente não quer se revelar como a gente é, porque não gosta do que a gente é. Mas ele prefere que a gente se revele como nós somos para ele, principalmente, né? E aí eu falei aqui de política, né? Mas pode parecer estranho, porque no domingo passado a gente teve aqui a presença de um vereador e a gente orou por ele. Pô, o Marco está fazendo um contrassenso? Não, irmãos, é o seguinte, a gente acredita que na igreja não é lugar para a gente fazer campanha, certo? Mas é importante que o cristão ele tenha engajamento político. Mas ele defenda aquilo que Jesus ensinou, que é a prática correta, é a vida de integridade e o não à hipocrisia. Tem uma frase muito interessante de um dos maiores pastores batistas que já existiu, pelo menos na era moderna. Tem muito pastor batista no passado, mas não era nem batista, era anabatista ainda, era num tempo muito remoto. Mas na nossa modernidade, né, nos anos 1950, 1960, passou por essa terra, né, um pastor batista chamado
Martin Luther King, a filha dele, inclusive, ela é uma importante liderança batista lá nos Estados Unidos, e o Martin Luther King, ele foi o responsável pelo fim da segregação racial nos Estados Unidos. E ele fazia passeatas pacíficas. Inclusive, teve uma vez que eu peguei pesado lá nos Facebook da vida, porque teve um pessoal elogiando Malcolm X. Mas o Malcolm X, ele era pró-briga. Ele não conseguiu nada, irmãos. Mas o Martin Luther King fez mudar a legislação nos Estados Unidos com passeatas pacíficas. Então, e uma coisa que o Luther King falava é o seguinte: o problema não é a voz dos falsos, dos ruins, dos políticos maus. O problema é o silêncio dos bons. Então, a gente tem que se engajar, sim, mas a gente tem que se engajar com essa visão de que Jesus não gosta de falsidade. Ele prefere que se... Então, é isso mesmo, é assim que soa. Então, todo homem público que vier aqui, como veio domingo passado, a gente não pode dar o microfone para a pessoa falar, porque aqui não é lugar disso. Mas a gente vai orar por essa pessoa, vai pedir a Deus que abençoe essa pessoa, e principalmente o seguinte, no caso do Rafael Aloysio Freitas, que veio domingo passado aqui, que tenta reeleição, e se for reeleito, e hoje a gente está aqui com a Etienne, a gente vai chamar ela aqui à frente, pode vir aqui, Etienne, para a gente orar por você? No caso dela, se ela for eleita, porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa chega lá com um coração o quê? Sim, sincero. Mas o jogo é pesado. A coisa lá é pesada, como eu falei para os irmãos. Cada um faz um discurso, cada um fala uma coisa e não é nada daquilo. Né? Pega a bandeira, tremula, mas não vive aquilo. Então, existe sempre essa... a oração seguinte, que se a pessoa realmente for sincera, que não se perca lá no meio. Né, Etienne? Falei certo? Muito bem. Etienne, ela já esteve aqui na nossa igreja várias vezes, ela também é candidata a vereador. É legal que a nossa igreja é pequenininha, né? Mas o pessoal vem aqui, né? Vem aqui. Bacana. Mas a Etienne já veio aqui também em outras ocasiões. Inclusive, quero lembrar os irmãos que quando o corona veio, ela veio aqui na nossa igreja e ela falou aqui, nesse microfone mesmo, um pouquinho sobre o perigo que era a doença. Isso lá no comecinho de março, não foi? Lembra disso? Foi lá no comecinho de março, ela veio aqui e orientou a gente a todos os cuidados, porque o pessoal aqui, por causa do carnaval, disse que a doença não tinha problema nenhum. Aí deixaram a festa correr solta. Aí depois disseram assim, fica todo mundo trancado dentro de casa, vestido com roupa de astronauta. Entendeu? Então, assim, ela nos alertou de que a coisa era complicada já naquela época. Então, a gente vai... Vamos ficar de pé mais uma vez, irmãos, para a gente ter uma palavra de oração. Vamos orar pela vida dela, pedir a Deus que a abençoe nessa jornada. Vem aqui à frente, por favor. Isso, joia. Pedir a Deus, com todo cuidado de distanciamento social, pedir a Deus que a abençoe. Etienne, assim como eu fiz com o Rafael, que esteve aqui domingo passado, a mesma coisa. Aqui atrás, se você quiser lanchar com a gente, se algum irmão quiser saber das suas propostas, à vontade, porque, como eu disse, a gente deve ter engajamento político. A gente não pode fazer campanha aqui. E aí o irmão também não fica pensando assim, o pastor pediu para votar. Não, irmão, se alguém disser isso, eu vou desconjurar. Não posso, né? Não posso. Mas eu vou ficar chateado, porque eu não estou pedindo voto para ninguém. Aqui não é esse lugar. Eu nem vou dizer para os irmãos quem eu vou votar, porque para os irmãos não ficar, Marco está pedindo. Não pode, irmão, não pode. Não é certo isso, não é ético, tá bom? Então a gente não está pedindo voto, a gente está dando a oportunidade da pessoa ser conhecida aqui, apesar do nosso grupo ser tão pequeno. E se o irmão se interessar, eu quero saber o que ela pensa assim. Então, conversa com ela aqui atrás, pode, tranquilamente, tá bom, Etienne? Então, vamos ter uma palavra de oração? Eu vou pedir para uma outra moça fazer essa oração por você. Eu vou pedir para minha esposa, pode ser? Pedir para a Rosângela, que faz aniversário amanhã. Hã? Bolo? Mais bolo? Tem não. Então nós vamos orar. A Rosângela vai orar pedindo a Deus pela vida dela, se ela realmente chegar ao pleito, que Deus te abençoe e que você não perca a sua essência de coração, né? Vamos orar. Oremos. Deus, te somos gratos, Senhor, porque neste momento, Deus, estamos falando contigo, Senhor. E nós te pedimos, Senhor,
as tuas bênçãos sobre a vida de Etienne, Senhor. Que o Senhor possa estar, ó Deus, conduzindo-a, Senhor, direcionando e mostrando a sua vontade, Senhor, em sua vida, Senhor. Ela está nesse momento, ó Deus, decisivo, Senhor, que o Senhor possa estar, ó Deus, conduzindo, Senhor. E que em tudo que ela fizer, ó Deus, em tudo que ela pensar, ó Deus, ela possa estar colocando o Senhor à frente, Senhor. O Senhor possa estar, ó Deus, direcionando. Abençoa, ó Deus, a sua família, abençoa, ó Deus, os seus planos, o seu trabalho, Senhor. Ó Deus, que em tudo ela possa ser vitoriosa, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, ó Deus, pela vida dela. Ela tem sido bênção, ó Deus, por onde ela tem passado, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando ricamente, ó Deus, ela, Senhor, e toda a sua família. Deus, muito obrigada por tudo. E, ó Deus, leve-nos, ó Deus, em paz para os nossos lares, Senhor. E obrigada pelo privilégio de estar na tua casa nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Tá bom. Bem, irmãos, a gente está agora sim, vamos chegar ao final do nosso culto. Vamos orar mais uma vez, como a gente sempre faz desde o meado de março, pedindo a Deus pelo fim dessa pandemia, certo? Clamando ao Senhor, se Ele quiser usar vacina, Ele usa, se Ele quiser, basta uma palavra dEle que essa doença acaba, a gente sabe que Ele tem essa autoridade. Como Ele vai fazer, a gente não sabe. Se também chegou até nós, a gente também não sabe, mas Ele tem seus propósitos. Mas agora a gente vai orar, essa última oração, como a gente sempre tem feito, pedindo a Deus pelo fim da pandemia. E essa oração eu vou pedir para a Beth. Beth, você já orou hoje? Não, né? Não, né? Então vamos fazer essa oração, para a gente prestigiar as meninas. Se o irmão puder orar de joelhos, certo? A gente tem clamado ao Senhor pelo fim dessa doença. Se Deus, Ele é soberano. Se Ele disser assim, não, eu vou acabar com isso, mas eu não vou agora não. Então, peçamos a Ele que Ele poupe as nossas casas, as nossas famílias. Também pedimos a Deus que Ele cuide dos profissionais da saúde e continue protegendo a todos nós pela sua graça e console aqueles que porventura perderam seus entes queridos. Tá bom? Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, mais uma vez, Senhor, por estar aqui intercedendo, Senhor Deus, juntamente com os nossos irmãos, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por toda a proteção, Senhor, que tem nos dado, mediante, Senhor Deus, essa doença que está aí circulando, mas nós cremos no teu poder, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai, e nós te agradecemos por isso. Nós cremos, Senhor Deus, também que essa enfermidade ela vai ser banida, Senhor, mas somente com a tua vontade, Senhor. Então, nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem poder para qualquer coisa, tem poder para matar esse vírus, mas nós sabemos também, Senhor, que muita coisa precisa ser mudada ainda. Muda, Senhor Deus, os nossos corações, retira de nós tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Se existe hipocrisia em nosso meio, que tu possa, Senhor Deus, estar repreendendo esse mal, que é como um vírus também, Senhor. Que tu possa estar retirando isso, porque nós temos um Deus verdadeiro como o Senhor, e nós não podemos viver neste mundo, Senhor Deus, com esta hipocrisia que foi pregada aqui, Senhor. Tu possa estar com cada um, com os candidatos, Senhor Deus, que estão sendo colocados, que só vão entrar ali, Senhor Deus, aqueles que o Senhor estiver orientando, Pai. Nós sabemos que é difícil, porque tem muitas coisas em jogo, tem muitas coisas, Senhor Deus, ali por trás, no meio, que nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, nós só fazemos isso, entregamos nas tuas mãos para que o Senhor possa estar conduzindo toda essa eleição no domingo, ó Deus. Nós não sabemos o que será, qual vai ser o futuro, porque o futuro só pertence a Ti. Então, Senhor, nós pedimos, clamamos a Ti, ó Deus, sempre estamos aqui fazendo isso, porque nós temos a Ti como nosso Deus. E é o Deus que nos protege, é o Deus que nos cura, é o Deus que nos dá tudo que nós precisamos, Senhor Deus, para sobreviver neste mundo.
E nós pedimos, Senhor Deus, por aqueles que estão acamados, assim como meu tio também, que foi internado ontem, que tu possa estar com ele, ó Deus, guardando, protegendo e curando ele dessa enfermidade, Senhor Deus. E te agradeço por aqueles que passaram por essa doença e estão aí, Senhor Deus, firme e forte. Te agradecemos pela tua proteção e continua nos protegendo mais uma semana que vamos ter de trabalho, mais uma semana que vamos estar, Senhor Deus, buscando a tua face a cada dia. Que o teu povo, Senhor, possa ter essa consciência. Que nós todos possamos ter, Senhor Deus, essa consciência de estar te buscando, que nós precisamos melhorar nossas vidas a cada dia. Ajuda-nos a cada dia, Senhor. Muito obrigada por tudo, obrigada pelo pastor Marcos, Senhor Deus, a palavra que ele nos trouxe. Tu continue ungindo o teu servo, ele e a tua família. Senhor, seja com ele, seja com a sua filha também, ó Deus, que ela possa cada dia ter a alegria de estar na tua casa. Seja com todos nós, Senhor Deus, e leva-nos em paz para os nossos lares. Eu te agradeço, te peço, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Assim nós estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Obrigado a todos os presentes, aqueles que nos acompanharam pela internet também. Uma oração silenciosa no pós-lúdio, nós estaremos encerrando o nosso culto.